Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Contando Cores, o podcast que existe para falar sobre arte e artesanato. Se você está ouvindo no Spotify, não esqueça de seguir a página. Se você estiver no YouTube, inscreva-se no canal. E para saber mais sobre os artistas que vêm aqui e acompanhar outras novidades, acesse contandocores.com, que é o site do projeto e onde também tem o blog falando mais dos artistas. O meu nome é Kessia Nai, você pode seguir @Kessia Nai para acompanhar as novidades aqui do nosso podcast. E hoje eu estou aqui com dois grandes artistas e cada um vai se apresentar. E eu posso começar com você, Clóris? Pois não, eu sou Clóris Andrade Lage, né, artista plástica, e desde 3 anos eu já rabiscava borboleta e baratinhas. Eu acredito que com 3 anos, se meus pais já tivessem colocado pincel e tinta na minha mão, eu já teria feito alguma coisa. Mas só na realidade, com 12 anos, é que eu comecei a pintar. Obrigada, Clóris, gente. Clóris, grande referência aqui pra gente. Vamos conhecer um pouco da história dela. E nós estamos aqui também com outro grande artista, Carlos. Grande artista, professor. Meu nome é Carlos Torrente, eu sou professor durante 37 anos, trabalhei, agora estou aposentado. A arte surgiu do acaso, meus quadros estão todos relacionados com matemática, todos. Então, eu até estranho quando alguém fala artista, né? Porque eu me vejo muito mais como matemático. Sim, eu acredito que essa relação de arte e matemática, em outros episódios nós já abordamos aqui, né, gente? Se você não viu os outros episódios ainda, vai lá no canal e assista. Então, a gente já trouxe essa abordagem sobre arte, matemática, essa ligação. E lá no blog, vocês irão poder ver as obras da Clóris e essas obras que o Carlos está falando, que depois ele vai contar um pouco mais para a gente dessa relação da matemática, mas só de olhar vocês já irão entender. Bom, então, para a gente começar aqui, tem muita história, né? Tem muita coisa para a gente aprender e compartilhar com os ouvintes. E eu gostaria de começar a entender um pouco de como que vocês começaram na arte, né? Clóris, você disse aí que aos 3 anos já começou ali a rabiscar, mas que foi aos 12. O que aconteceu nesse período que você se inseriu mais na arte? É o seguinte, com 12 anos, o papai me levou para o internato Colégio Santa Clara de Tambacuri. Ele queria que eu tivesse uma educação diferente, você entendeu? E ele tinha um carinho especial comigo. Quando eu cheguei lá no internato, eu queria tudo. Eu queria aprender a tocar piano, eu queria aprender a pintar, eu queria aprender a dançar, eu queria tudo. Aí ele pegou e falou comigo, falou, olha, você tem que optar. Porque quando eu chego aqui, tem uma conta de doce de todo tamanho. Cada um tinha que ser pago? Cada curso desse era pago à parte? Era pago à parte. Nossa. Então, apesar de ter só 12 anos, eu fiz uma opção inteligente, porque eu também já escrevia. E foi com lágrimas nos olhos que meu coração optou. Embora feliz com a pintura, a música me fascina, me eleva e me faz voar. E é através dela que eu bato as asas, registro o outro lado e torno a voltar. É por isso que eu optei pela pintura, porque eu pinto, eu faço escultura ou escrevo com música clássica ao meu lado. Você entendeu? Sim. Me eleva. Então você optou por fazer as aulas de pintura. De pintura. E a minha professora, a primeira professora que eu tive, ela era autodidata. Entendeu? Então, eu só cresci através de pesquisas. Porque, por exemplo, o primeiro trabalho que ela colocou na minha frente, num cavalete, ela colocou um cavalo, por exemplo, marrom, e mandou eu copiar. Nem a técnica de ampliar o cavalo para me passar para a tela que eu queria, sim, ela não sabia fazer. Entendeu? Então, por exemplo, se ela punha lá um objeto, alguma coisa marrom, eu fazia verde, azul, amarelo, mas nem riscava, eu sempre criava alguma coisa. Por isso que uma vez ela chegou perto de mim, sorrindo, e virou para mim e falou comigo, você é muito futurista.
E a gente vê isso nas suas obras e nas criações que depois vamos conhecer aqui, né? Mas, na realidade, eu comecei fazendo figurativo mesmo. Você entendeu? Inclusive, eu me inspirei muito nas obras de Renoir, que é um figurativo, né? Eu achava que eu ia também partir para essa linha de figurativo. Depois, com 35 anos, é que eu falei, poxa, por que figurativo? Por que eu tenho que riscar tudo e ir fazendo as pinturas? Aí eu comecei a jogar tinta na tela e, através das pinceladas, buscar formas. E foi aí que eu criei primeiro a pintura que eu digo espiritualista, tá? Eu criei a Bienal Nacional de Arte Mística de Governador Valadares. Foi quando, Clóris? Foi nos anos 80, quando eu criei a Associação dos Artistas Plásticos do Vale do Rio Doce. Na época que foi criado o Teatro Atiaia, e a dona Ruth era presidente lá. Até o nome Teatro Atiaia, né? A Galeria Monhangara, que é nome indígena também, tudo foi dona Ruth que arrumou. Sim. E foi a partir daí que eu também comecei a criar algumas coisas para os artistas. As exposições, os locais para que os artistas pudessem trazer sua arte, né, para o público. E eu fazia também minhas pesquisas, né? Porque eu consegui uma curadora, a minha curadora mora no Rio de Janeiro, chama Sheila Taide. Foi ela que me levou para várias partes do mundo, vários países, né? Para a Europa, me levou para os Estados Unidos, para Nova York, para Miami, para muitos países aqui da América do Sul. Sim. Tudo isso, né? E que depois eu conto a história das telas. Perfeito, Clóris. E, gente, muita história, né? E, assim, essa parte da curadoria, depois gostaria até de entrar um pouco mais nisso para a gente falar com os artistas dessa importância, né, de ter essa pessoa. Mas antes, eu quero saber, a Clóris começou bem cedo, como a gente viu. No seu caso, Carlos, o que te levou para a arte e esse processo de... Como você aprendeu a fazer essas pinturas que você faz hoje? O que te levou para esse mundo? No meu caso, tem só 10 anos que eu comecei com isso, né? Na matemática, nós temos... Entrar um pouquinho nos números. Claro, o professor de matemática não pode faltar. Nós temos o triângulo retângulo, onde nós temos os catetas e hipotenusas. E eu observei, porque tem uma atividade que você coloca hipotenusa ao lado do outro, para você descobrir o valor da última hipotenusa. E eu observei que quando eu vou colocando as hipotenusas, aquilo vai criando uma circunferência harmônica, que a gente chama de simetria. E aí eu resolvi encher uma folha inteira. Uma colega estava do lado e falou, bonito, professor, como é que você conseguiu fazer isso? No papel mesmo? Numa folha de papel A4, né? Sim. Papel ofício. E aí eu falei, professor, como é que você conseguiu fazer isso? Falei, fui colocando as hipotenusas. Não, ficou muito bonito. E aí eu falei, isso ficaria interessante numa tela. Em vez de fazer uma folha só, fazer várias folhas e jogar numa tela. E aí que surgiu o primeiro trabalho. A professora Silene Amaral foi a primeira que viu e falou, ficou bonito. E a gente entusiasma, né? Ficou bonito, então, se alguém gostou, vamos fazer. Foi aí que surgiu, há 10 anos atrás, 2014. Coisa bem recente. Então, basicamente, o que você está dizendo é que você literalmente traduziu a matemática, os números, e transformou aquilo ali em obra de arte. Exatamente isso. E aí, na época que eu fui associar, né? Que eu sou membro da Associação de Artistas Plásticos, a Clóris mesmo falou, vamos ver se não tem nenhum trabalho parecido com esse seu. E aí nós fizemos uma pesquisa, não existe. Esse é o único trabalho que existe no mundo hoje, que está nessa linha de usar a matemática geométrica, no caso, são a simetria entre triângulos jogada numa tela, é só o meu trabalho, por enquanto. Eu vou deixar agora aqui nessa edição algumas fotos para que vocês compreendam o que o Carlos está falando. E quem está ouvindo no Spotify, pode ir lá no blog, porque vai ter foto lá também, vai ter fotos também das obras da Clóris. Tudo que a gente for citando aqui, vocês terão acesso, tá, gente? No contandocores.com. E aí, Carlos, como foi também essa questão de aprender? Porque você fez no papel. Já tinha pintado alguma tela na vida?
Não, não. E aí, foi fácil, assim, pegou a tela e já foi autodidata mesmo ou procurou? A primeira tela, as primeiras telas eu só joguei tinta branca, né? Só para tampar os furinhos, porque você vai na internet hoje, você acha muitas orientações. E aí eu joguei as primeiras imagens numa tela branca. Sim. E depois você vai aprimorando e se observar da primeira tela que eu fiz até a que eu faço no momento, existe um crescimento muito grande nesses 10 anos. Porque a cada dia você aprende uma coisa nova, você vê uma coisa nova. Principalmente o Carlos, que saiu do zero, né? Um professor de matemática que resolve jogar alguma coisa de matemática numa tela. E conseguir esses resultados lindos, que é essa tradução mesmo, da matemática para a arte, né? É o que eu falei com você, eu fico surpreso quando eu vejo a Clóris falar assim: Carlos, você não pode deixar de participar dos nossos eventos, o seu trabalho é muito bonito. Né? E mesmo você, né, quando a gente não conhecia pessoalmente, quando você falou assim, toda a vida eu gostei do seu trabalho, mas não te conhecia pessoalmente. Sim. Então são essas coisas que vão motivando. E os alunos, né? Eu me lembro quando eu comecei a fazer, que eu falei com você que fazia num papel. Nessa época eu estava numa biblioteca, porque eu licenciei por um problema auditivo que eu tive. E aí eu ficava lá riscando, teve um aluno, né? Chegou lá, olhou assim, professor, o senhor que faz isso? Correu lá na sala, falou assim, nossa, o professor faz uns negócios muito bonitos ali, vamos lá para ver. Daí a pouco estava cheio de menino ao meu redor. Isso é incrível, então, né? São essas coisas que motivam a gente. Né? É muito bom ter essa repercussão, você ter esse carinho do público, quem está vendo a sua obra. Você fica feliz por estar agradando as pessoas, elas estarem gostando do seu trabalho. Inclusive, gente, uma coisa também que eu acho importante a gente trazer é que vocês dois têm papéis muito importantes na associação dos artistas do Vale do Rio Doce, né? E essa associação, eu queria que, antes da gente entrar mais a fundo nas obras, a gente trouxesse essa importância do artista se associar a algum grupo, estar participante, ativo, conhecer outros artistas. E, gente, eu não poderia estar com uma pessoa melhor aqui para falar sobre isso, porque temos aqui a Clóris Andrade Lage, que é simplesmente a fundadora da associação e hoje, né, está à frente. Como presidente ainda. Sim, mas a gente quer saber, assim, qual é essa importância, por que você criou essa associação, Clóris? Eu criei a associação justamente para poder ajudar os artistas da nossa cidade e da região. A intenção foi essa, né? Porque nós não tínhamos lugar nem para a gente poder expor, a não ser a feira de artesanato, que foi eu que criei também. A feirinha da feirinha de praça. Artesanato. Ela nasceu no hall de entrada da prefeitura. Depois nós fomos para a Ilha dos Araújo. Depois nós fomos para a Praça Serra Lima. Depois nós fomos para a Barba Leodora. Ficava ali entre a Avenida Minas Gerais e a Barão do Rio Branco. Tinha até apresentação de capoeira junto com a gente. Tá? Depois é que nós fomos lá para a Praça dos Pioneiros. Mas a feirinha, foi nós que criamos a feirinha. Você entendeu? Porque a gente queria abraçar tudo. Não só pintura, escultura, artesanato. Queria abraçar tudo para dar oportunidade ao artista de conseguir sobreviver com a arte dele, né? E, por um determinado tempo, por exemplo, tem alguns artistas que conseguem ainda viver, mas a política também atrapalhou um pouco. Quando tirou a gente, por exemplo, nós tínhamos até um andar lá no Teatro Atiaia, nós tínhamos a nossa sala, que tinha tudo. Os móveis, documentos. Hoje em dia, por exemplo, tem documento com o Carlos, tem documento comigo, tem documento com a Beth. Está tudo ainda, porque aos pouquinhos nós estamos levando agora, que nós já temos agora o nosso espaço, que nós voltamos para o nosso espaço, que agora funciona como loja. A pessoa vai poder ir lá no Palácio da Cultura de 9 horas da manhã até as 18 horas, entrada franca, e levar o cliente dele lá para poder escolher a obra que quiser. Sim. E essas obras, por exemplo, quem gostar, quem quiser também entrar na associação, fazer parte, como que funciona, Clóris? É só ir lá, por exemplo, nesse horário de 9
A Ivana fica de 9 até as 16 horas. Depois é que o Paulo entra e fica no lugar dela. Mas faz inscrição, paga uma taxa, por enquanto, é só R$60 por ano. E essa questão, Clóris, do artista ter a oportunidade de participar de uma associação, contato com outros artistas, isso também é bem importante, né? Conhecer os outros artistas. Isso é muito importante, porque foi através de pesquisa que eu cresci. Eu chegava, por exemplo, numa exposição e perguntava para o artista, como é que você fez isso? Qual o material que você usou? Você usou a base de água? Você usou foi óleo? Como é que você conseguiu esse efeito? Foi a vida inteira pesquisando que eu cresci, entendeu? Então, foi com 35 anos, por exemplo, que eu já vinha pintando várias coisas, figurativo, vários tipos. Eu não tinha estilo, tá? É que eu cheguei com 35 anos, eu falei, gente, eu queria que as pessoas batessem o olho de longe e falassem, aquele trabalho ali é da Clóris. Igual olha para o trabalho do Carlos e sabe que é dele. Eu queria que as pessoas também olhassem e falassem, aquele trabalho ali é da Clóris, né? Então, eu parti para o abstrato geométrico, que eu gosto muito, muito mesmo. Mas agora eu estou fazendo a escala de cores, tá? Que é um pedido de arquitetos e decoradores lá do Mato Grosso do Sul, que estão usando mais esse tipo de trabalho dentro dos ambientes deles lá. E eu estou dançando conforme a música, para mim conseguir sobreviver. Porque eu consigo sobreviver da pintura. Graças à pintura e escultura, né? Porque de literatura já é mais complicado. Entendi. Perfeito, Clóris. E, gente, mais uma vez, né? Esses quadros que a Clóris citou estão aí já para vocês verem. E quem está no Spotify escutando, vai lá no blog, porque vai estar lá também. Tá? Agora, Carlos, em relação a fazer parte da associação e o papel que você tem também, esse contato com os artistas, você acha que é relevante hoje o artista, seja independente do local do Brasil onde ele estiver, ele procurar grupos, associações, fazer parte disso? É fundamental, né? Eu só consegui inteirar os artistas de Valadares participando da associação. Hoje eu estou como primeiro secretário da associação. E aí eu continuo batendo numa tecla, né? Nossa associação é do Vale do Rio Doce. Então vamos aproveitar esse podcast e convidar você que é do Vale do Rio Doce, procura a Ivana lá no Teatro Atiaia, né? E chega na portaria, você vai ser orientado, vão te levar até a Ivana, faça a sua inscrição, você vai pagar R$60 por ano e vai fazer parte de uma associação. Agora, independente do lugar do mundo que você tiver, se você está associado, a sua vida facilita em qualquer coisa. O professor associado, o artista associado, não importa. Você, quando está associado, você faz parte de uma bolha, né? E é fundamental você saber o ambiente que você está vivendo. Não adianta você ser um pintor excelente, maravilhoso, que faz uma obra e deixa ela guardada no seu quarto. Ninguém vai saber que você tem esse trabalho, né? E como a Clóris disse, tem pessoas que dá para sobreviver com a arte. Tem gente que faz como hobby, mas tem gente que dá para sobreviver com a arte. Ah, eu estou desempregado, não faço nada, sei pintar. Ué, você pode sobreviver disso. Mas para isso você tem que associar. Você tem que estar num grupo para você divulgar a sua arte. Então, essa é a importância da associação. Perfeito. A gente já teve também outros artistas aqui, artesãos, que falaram sobre essa importância de se associar, porque você acaba conhecendo outros artistas. Eu fiquei conhecendo seu trabalho, por exemplo, foi agora. Foi, verdade. A gente se conhece há pouquíssimo tempo, né? E já estou aprendendo, assim, demais com você, Clóris, porque o seu trabalho, ele tem uma força que, além da beleza dele, tem uma força de circulação muito grande. Tem trabalhos fora do país. Inclusive, eu queria entrar nessa parte. Onde seu trabalho circula hoje? Onde você já expôs aí pelo mundo? Vamos falar um pouco também sobre essa certificação dessas telas. Olha, se você me perguntar quantas obras eu já pintei, eu não tenho. Não sabe? Sei, eu não sei. Porque eu devo ter pintado mais de 5.000 obras. Meu Deus! Mais de muitas 5.000 obras. E se você me perguntar qual país que eu já expus,
eu não sei falar também qual não, porque eu já fui em tantos que eu não sei enumerar quantos os países que eu fui. Agora, por exemplo, na França eu já expus, Nova York umas 3 vezes, Miami, né? Amsterdã, na Holanda, alguns lugares assim que eu estou lembrando, Coimbra, lá em Portugal. E como né? que é esse acesso, Clóris, por exemplo, Luanda, o contato que você teve para... Luanda, por exemplo, fui a primeira artista brasileira a expor no Museu de História Natural, a expor as obras e lançar um livro. Primeira brasileira, entendeu? Inclusive, tem um caso muito engraçado, porque às vezes tem alguma expressão portuguesa que eles falam português. Sim. Mas tem umas expressões deles que têm um outro significado para nós, tá? Então, por exemplo, um artista chegou perto da diretora do museu e perguntou como é que vocês trazem do Brasil uma artista pornográfica. Ela falou, como pornográfica? Uai, o nome do livro, né? Poesia com pincel na mão. Para eles era outro significado. Para eles, pincel é pênis. Então, é uma coisa que causou-se uma certa fofoquinha, mas a minha sorte é que a diretora explicou para esse artista, né, o significado e tudo. E então tem umas coisas que realmente acontecem e às vezes a gente fica até com vergonha daquilo, do fato. Mas né? acontece também porque, né, acaba circulando muito, e aí quanto mais experiência você vai tendo, mais coisas você também está correndo o risco de acontecer. Inclusive, essa passagem por tantos países, por tantas exposições, o papel da curadora de arte, né, esse contato que você tem, teve influência nisso ou não? É muito importante você ter uma curadora para poder cuidar, porque a minha curadora, por exemplo, eu tive a sorte de conhecer uma curadora do Rio de Janeiro que sabe falar várias línguas. Então, a vantagem da minha curadora é que ela tomava conta da exposição e eu podia passear a cidade, os lugares que eu estava expondo, porque ela é que ficava lá conversando e vendendo as obras. Perfeito, né, Clóris? Entendeu? Então, por exemplo, depois, se vocês quiserem, eu posso fornecer o endereço, o telefone da Sheila Taide, que mora no Rio de Janeiro e continua trabalhando como curadora. Inclusive, ela está reclamando que tem muito tempo que eu não vou, mas que ela está querendo fazer um evento agora no Rio de Janeiro, que ela quer a minha presença. Eu falei com ela o seguinte, falei, olha, a minha filha vende minhas obras hoje por R$ 4.500 o metro quadrado. E ela gosta de só ela vender minhas obras. Exclusividade? Exclusividade. Ela tem 4 as maiores lojas de decoração do estado do Mato Grosso do Sul. E ela falou, mãe, se a senhora vender um quadro da senhora mais barato do que eu vendo aqui, dá problema para mim. Então, eu gostaria de ter exclusividade com as obras da senhora, entendeu? Então, como ela me ajuda, eu tenho que ficar calada. Então, hoje, agora, a venda é através da loja da sua loja filha. É Casa Design, uma Morada Móveis, a Sacaro, você entendeu? Então, agora, por exemplo, a Sheila Taide está querendo que eu participe de um evento lá no Rio, eu vou ter que comunicar a Elke. Sim. Por causa que a Sheila é minha curadora, eu também não posso abandonar. Ela me ajudou a vida inteira. Não dá para abandonar, né? E é importante os artistas saberem que existe esse papel do curador. Existe essa profissão, que é o curador que leva o artista, mas ele tem que passar por uma seleção. Ela tem que gostar do trabalho e ver que aquele trabalho ela consegue vender, tá? Então, por exemplo, ela teve uma galeria lá no Rio de Janeiro, chamava Le Soleil. Então, teve uma ocasião que ela pediu um quadro de quase 3 metros de comprimento para colocar numa parede dela lá da galeria. Aí eu peguei e mandei o quadro. Mas cada obra tem seu dono. Você sabia? Que cada obra tem seu dono? Quando você cria uma obra, ele já vem para determinado local e determinada pessoa. Ah, sim. Aí... o meu filho
criou uma loja ali na ilha, Multicar. A primeira loja dele ali na ilha chamava Multicar, né? Aí ele chegou perto de mim e falou comigo: mãe, eu queria um quadro assim de uns 4, 3 metros de comprimento. Eu falei: puxa vida, esse quadro foi passear lá no Rio de Janeiro. Aí liguei para a Sheila, ela falou: Clóris, você acredita que o arquiteto pegou o quadro, levou para o cliente, mas não deu certo, voltou com ele para aqui. Eu falei: então me despacha ele, devolve, porque o dono dele está aqui. Que maravilha, né, Clóris? Esses contatos, essas pessoas, né, que levam a sua arte, que impulsionam, né, tudo isso. Inclusive, eu lembro, Carlos, que você tem uma história interessante de uma venda que foi feita para um outro país, de uma tela sua. Uma tela que tem uma mulher, eu acho, que desenhada. Conta pra gente um pouco dessa história. Da mulher desenhada, tem tanta história de quadros, mas eu estava só olhando aqui, a Clóris já participou de exposições em vários lugares, né, em vários países. Eu não tive essa ideia de... Ideia não sei nem se é oportunidade, porque eu sou muito jovem nessa questão de fazer quadros, né, de riscar. Sim. Mas você hoje também já exportou suas obras. Não, eu tenho telas em vários países. Eu me lembro bem dos Estados Unidos, da Suíça, da Inglaterra, aqui no Brasil, em várias cidades. Da Suíça. Você se lembra qual tela você mandou para lá? Não, já mandei 3 telas para lá. Você sabe que eu estava até pensando no dia desse, a gente esquece de construir a nossa história, né? Sim. E você faz uma tela e manda, e você não tem uma foto, você não tem nada das telas. Você não faz hoje um catálogo? Não tenho um portfólio, não tenho nada. Eu tenho mais, assim, de 50 telas diferentes, porque os riscos são os mesmos, mas a maneira de você colocar na tela é diferente. E eu não tenho nada disso guardado e nem arquivado. Carlos, e aí você pergunta assim, qual você tela não que arquivou suas Não, obras? quando você pergunta para mim assim, qual tela que você mandou para assistir, eu não lembro. Qual tela que está lá em Barretos? Eu sei que tem uma tela, uma médica achou bonito e quis a tela e eu dei até de presente. Mas pergunta qual a tela, eu não sei. Eu não arquivei nada disso. Porque eu não conseguia me ver como artista. Eu me via que eu fazia uma coisa legal, que as pessoas gostavam. Ah, achei bonito, Carlos. Leva para você. Então de foi presente, mais ou menos né? assim. Porque hoje eu sou professor aposentado, como eu falei no início, e eu não vivo de arte, né? Eu vivo da minha aposentadoria. Então, Sim. riscar essas telas, para mim, é um momento de hobby, de prazer, de estar ali fazendo alguma coisa, pensando em alguma coisa diferente. Hoje você se mantém ativo na produção, né, de obras de tela. Inclusive, eu ganhei essa obra maravilhosa aqui, gente, que está aqui no cenário, essa obra rosa. Dá para mostrar ela um pouco? Porque assim vai dar até para o pessoal ver um pouco que é o Carlos faz, né? Olha que maravilha. E tem ali a sua assinatura, né, Carlos? A sua assinatura não é escrita na tela. A sua assinatura é essa marca geométrica que está nas bordas, né? Como a Clóris falou, né? Em qualquer lugar do mundo, você viu uma tela dessa, é o Carlos que fez. Sim. Né, Clóris? Consegui assinar minha obra. Mas é isso, eu não tenho nada catalogado. Você falou aí da história da tela que tinha uma mulher. Não me lembro, porque eu não cataloguei nada disso. Gente, eu não tenho nada eu já tive a oportunidade, né, de estudar pintura, um pouco de pintura com o Carlos. Ele não está se lembrando da história, mas eu me lembro levemente que era um quadro que uma mulher na Suíça comprou e ela queria colocar no banheiro dela, essa tela. Que era uma tela antiga que você tinha pintado por cima e acabou que se tornou uma venda inesperada, né? Agora eu lembrei. É uma tela que eu deixei manchar e joguei algo por cima. Sim. E ficou depois, eu fiz uma nova pintura e ficou parecendo que aquela pintura de baixo era um reflexo da pintura de cima, né? E aí a pessoa adquiriu a tela e fiquei sabendo que a tela seria colocada no banheiro. Eu fiquei assim, né? Mas me falaram que é muito comum você ter obras de arte no banheiro. Você lá no país, né, dela. Eu lembrei agora, foi isso mesmo. São culturas diferentes, né? O jeito de... São culturas diferentes. Falar em banheiro e cozinha, eu pintei muita cerâmica, muito azulejo. E eu tinha até um forno que funcionava dentro de uma sala minha.
Eu doei depois esse forno lá para a Univale. Mas aqui em Valadares tem muita cozinha, muito banheiro, que eu fiz o trabalho e tem minha assinatura lá. Na pintura do azulejo da cozinha, do banheiro. É. Que interessante. Foi uma fase minha de pintar cerâmica e azulejo. Sabe que eu nunca pintei cerâmica e tenho muita vontade? Como que é a questão da queima? Tem que queimar, né? Tem azulejo, por exemplo, eu tinha que ficar de olho no ponteiro, porque tinha que chegar nos 750 graus. Se passasse dos 750 graus, mudava o tom da cor que eu queria. Entendi. Entendeu? Então eu ficava lá 3, 4 horas da manhã vigiando o ponteiro, porque não podia passar 1 milímetro. Entendeu? Então, são faz coisas, parte, né? Faz parte. Agora, devido, igual eu te falei, que eu tenho uma curadora, né, que mora no Rio de Janeiro, e uma exposição que eu fiz em Nova York, eu cheguei com o quadro mais bonito lá em Nova York, com a tela rasgada e furada. Então, foi aí que, quando eu voltei, eu busquei maior sustentação na área interna da tela. E como nós tínhamos fábrica de móveis, eu comecei a buscar alguma coisa que me desse essa sustentação. E como a gente trabalhava também para muitos arquitetos e decoradores, e eles fazem normalmente com movimentos côncavo, convexo, eu peguei e pensei, por que eu não fazer tela com movimento côncavo e convexo? Por que eu vou fazer tela só plana? Eu vou fazer tela barriguda também. E foi aí que eu criei a tela com movimento côncavo e convexo e fiz a patente. Dá para mostrar aqui na mesa para gente? Aqui é a patente das telas que a gente vai ver agora, né? Foi algo original, né? Que você patenteou esse estilo de tela. Esse estilo de tela. Inclusive, eu ganhei um título na Itália pela criação da Movitela. Movitela, né? É o nome que você deu para essa técnica? Para essa tela com movimento côncavo e convexo. Sim. É uma tela barriguda. Né? Inclusive, teve uma feira que eu participei em São Paulo e teve um japonês que entrou dentro do meu estande, tirou a tela da parede e olhou atrás como é que fazia a tela. E quando chegou lá no Japão, começou a fabricar as telas. Eu acho que dá para a gente ver novamente aqui. Nós temos uma imagem que dá para ver claramente essa curva, esse movimento. E qual material, Clóris, que você utilizou para fazer esse modelo de tela? Olha, eu continuo trabalhando com o compensado, fazendo a estrutura, e o MDF é que mais fino, 6 milímetros, ele acompanha o movimento. Aí eu ponho a lona, colo a lona com cola fórmica, colo a lona, você entendeu? E no outro dia é que eu vou passar tinta base de água branca com um pouquinho de cola branca, faz o fundo. Aí no outro dia é que eu passo fundo nivelador por cima, você entendeu? Olha a mão de obra que dá. Para depois eu ir com o colorido que eu quero com a tinta a óleo. Ah, perfeito. Então a técnica dessas telas também é finalizada ali com tinta a óleo. Com tinta a óleo. Que é a sua, que você usa, né? Eu nunca consegui pintar com tinta à base de água, porque eu aprendi com tinta a óleo, então tem determinados efeitos que eu não consigo fazer. Eu peguei e eu continuo com a tinta a óleo. Sim. Essa técnica, Carlos, no seu caso, qual técnica que você usa hoje nas suas telas? Minhas telas são acrílico, né? Os fundos da tela acrílico, uma caneta e uma régua. Caneta para marcar, né? Para eu fazer esses riscos. Tem tela perfeito. eu tenho tela que tem 5.600 risquinhos desse, né? Meu Deus, 5.600 riscos. Eu tô vendo ali a técnica da Clóris, 3, 4, 5 dias, né? Para ela finalizar uma obra. Às vezes eu demoro um mês, porque a coluna já não ajuda mais, né? E você ficar lá traçando, cada reta desta é traçado minuciosamente, com cuidado. A régua acrílica não serve. Às vezes você tem a necessidade da régua de madeira e você tem a dificuldade para encontrar o material. Ah, régua de madeira? A régua acrílica, ela mancha a tela.
Porque ela acumula tinta, né? A tinta de caneta, ela é uma tinta que não seca rápido. Então, à medida que você vai movimentando a régua acrílica, ela vai manchando a tela. Então, tem que ser a régua de madeira, que ela absorve a tinta e não deixa espalhar na tela. Então, foi ali nos testes também, Sim, na eu perdi prática. muitas telas, eu fiz muita tela feia, assim, toda manchada. Gente, como é que eu vou alterar isso? Até que eu tentei uma vez com a régua de madeira e deu certo. Mas isso aí eu acho que é de qualquer artista. Eu tenho telas, eu tive várias telas, por exemplo, que eu cheguei a fazer e não gostar. E pôr fogo nelas. Fogo, Clóris? Fogo. Colocou fogo nas telas? Eu tinha uma tela, por exemplo, que eu fiz um senhor sentado num banco do jardim. E eu ficava várias horas olhando para ele. Falei, gente, se esse homem ficar em pé, ele sai fora da tela. Aí eu peguei e acabei pondo fogo nele. Falei, quer saber desse quadro mais, não? Mas você não se arrepende, não, Não, de ver suas não. obras, a evolução? De jeito nenhum. Agora, tem uma técnica também que eu gostaria de passar para os artistas, né? Que depois que eu termino de pintar a tela, a óleo e tudo, eu ainda jogo um verniz transparente por cima, para não ter perigo de soltar tinta, porque muitas vezes eu utilizo alguns efeitos com spray. Ah, sim, eu já vi nas suas telas que tem uma textura de algum spray. efeito colorido. Então, eu tenho que jogar um verniz spray por cima para não ter problema e a pessoa poder passar até bucha com água e sabão depois na tela, tirar, e ela continua bonita do mesmo jeito. E esse spray que você usa já é tinta spray mesmo, né? Não é a Não, óleo. ele é verniz spray. Ah, o verniz de finalização. É um verniz spray. Sim. Depois que eu termino de pintar tudo, que eu até assino, porque eu Aí assino finaliza. com caneta, igual o Carlos também assina, com canetinha e tudo. Quando eu assino, até o verniz tem que ir por cima, senão se eu passar o dedo, até meu nome sai. Técnica, né? Sim, técnica, aprendizado de muitos anos, né? E eu fui aprendendo sozinha, através de pesquisa, quebrando a cara e tudo, mas para chegar no... E cada dia eu aprendo mais um pouquinho, não quer dizer que eu sei tudo, não. Você entendeu? Eu vou vivendo e aprendendo, vivendo e aprendendo. A gente passa a vida inteira vivendo e aprendendo. Na arte, acho que isso é muito dos artistas, né? A gente está sempre aprendendo, a gente está sempre vendo a nossa evolução. A gente fica chateado com telas que a gente não gostou e tem essa mania de apagar, de... Nós fazemos isso, né? E vem muita coisa ainda que vocês vão conseguir fazer. Que é o próximo projeto lá no pé da Bituruna. Ah, gente! Vai ter oficina para dar arte, vai ter oficina até de marcenaria, para poder ensinar profissões, você entendeu? Então, vai ser um parque semelhante ao Otim, mas o nosso vai ser melhor, porque nós vamos colocar tudo que vai ser útil para nós. Só para quem está escutando, eu não sei de qual local você está nos escutando, mas nós estamos falando aqui de Governador Valadares. E a Clóris, ela está citando um projeto, inclusive eu gostaria, Clóris, que você falasse um pouquinho mais o nome desse projeto, o que é, né? Que é algo idealizado, gente. É um espaço para exposições, um espaço para arte aqui na cidade. E esse projeto é algo que a Clóris vem trazendo, vem falando já há um tempo. E agora fala um pouquinho para a gente. Tem 5 anos que eu estou tentando conseguir o espaço, o terreno, para fazer o nosso parque Etana, que significa terra da gente. É um nome indígena. Primeiro nos levaram para o espaço, aquele parque no pé da Bituruna que a Vale do Rio Doce fez. Depois falaram, não, vocês não vão poder ficar aqui, não. Nos levaram para o Mr. Simpson, lá perto do shopping. Depois criaram uma secretaria lá, falando, não, vocês também não vão poder ficar aqui. Inclusive, o Fernando Murta, que é o nosso arquiteto, chegou a levar o drone, fez a filmagem toda, chegou a fazer um monte de projeto, tiraram a gente de lá. Então, agora, aquela menina, Tassis, que sugeriu que fosse no pé da Bituruna. Se você estiver de frente para a Bituruna, do lado direito, não tem uma subida que você vai lá para a Bituruna, não tem um lugarzinho ali que tem uma creche? Naquela área em volta da creche, tem 38 mil metros quadrados que não tem nada. Então, esse espaço, o novo secretário da Cultura que entrou agora, ele abraçou a ideia, vai homologar isso, vai passar para a Câmara
para que possa passar para o Instituto Campos Verdes, que vai administrar esse parque para nós. E o arquiteto nosso, que é o Fernando Murta, vai fazer um estudo de tudo que vai caber lá dentro. Foi você mesmo que idealizou? Foi eu que idealizei. Uma ideia sua que surgiu, né? Foi ideia minha e tudo, mas precisou que eu fosse lá no Inhotim para me ter essa ideia. A partir da hora que eu fui naquela foi inspirado lá. Só que eu procurei, por exemplo, assim que eu cheguei, eu procurei complementar o nosso, fazer o nosso mais perfeito, mais útil, você entendeu? Não só para nós adultos, mas até para as crianças. Sim, então espaço mesmo para unir ali também natureza e arte. Tudo, natureza. Né? Inclusive, árvores também, entre os projetos, árvores que a gente pudesse colocar esculturas que possa ficar no tempo, lá no meio da nossa floresta. Perfeito. Esse projeto, né, é algo que a Clóris ela sempre comenta com a gente, também é uma expectativa ver esse local pronto. E também falando em projetos, Carlos, hoje você tem algum projeto em mente nessa área aí da arte que você está pensando em fazer? Fala um pouco para a gente sobre os projetos futuros aí que você gostaria de trabalhar na arte. Na verdade, eu gostaria de divulgar um pouco mais esse trabalho que eu faço, né? Se tem a Clóris, se tem a Kessia que gosta, a gente vai procurar outras pessoas que gostam nas cidades próximas. Eu gostaria muito de levar, seriam aulas práticas, ensinar alunos, a meninos, né? Adolescentes, a trabalhar dessa forma que eu trabalho, quem sabe eles criarem coisas novas. Seria fazer oficinas de arte em pequenas cidades próximas a Valadares. Eu ainda continuo batendo na tecla que nós somos uma associação do Vale do Rio Doce, né? Então, nós que já estamos na associação, eu acho que a gente deveria lutar para levar algumas coisas para a nossa região e, quem sabe, trazer artistas da nossa região para a nossa associação. Então, esse é um sonho. Uma coisa também que no futuro vocês podem recriar, né? O Mercado das Pulgas. O Mercado das Pulgas foi um evento que foi criado lá na Açucareira e por causa de política acabou, você entendeu? Mas acontece que eu tive uma outra ideia de trazer lá para a Praça da Estação. Inclusive, a Vale do Rio Doce gostou tanto da ideia que chegou a oferecer até estandes com teto branco para os nossos pedristas poder participar. E também oferecer às cidades que fazem parte do Vale do Rio Doce, cada cidade teria um estande. E esses objetos dos feirantes das cidades ficariam guardados em determinado lugar e todo sábado, de 9 da manhã até as 4 da tarde, seria dentro daquela feira. Inclusive, atrás da praça, não tem um lugar, não tem uma ruelazinha pequenininha, até a feira de carro podia ser ali. A Clóris, né, tem muitos projetos, né, Clóris, que você já fez, que você tem ideia de fazer, que você gostaria que fosse retomado aqui na cidade. Que fosse fazer. Tem ideia, por exemplo, que o espaço cultural do artista, propriamente dito, nosso, né, porque dentro da Etana vai ter exposição esporádica e exposição permanente também. Como vai ter oficina, igual o Carlos está falando, ele vai poder dar aula lá, você vai poder também. E vai ter outros tipos de oficina também. Maravilha. E isso é importante, a gente tendo esse espaço, tendo o que o Carlos falou, trazer mais gente para a associação, né? Mais artistas. Vamos nos unir, né? É porque é aberta. Tem muita gente, por exemplo, que fala que não vem quando tem aqui o Festival Internacional de Asa Delta, porque diz que tem dificuldade até para hospedar. Você entendeu? Então, nós temos que pensar até nisso. Por falta de local para hospedar? Local para hospedar mais perto, aonde eles saem para poder fazer o voo. Entendi. Que seria mais próximo da Ibituduna. Gente, nós estamos na capital do voo livre aqui, que é a cidade Governador Valadares. Esses projetos são muito importantes, né, Carlos? Nós, se formos ver Vale do Rio Doce, nós vamos abranger aí 1 milhão de habitantes. Você imagina quantos artistas bons deve ter nesse 1 milhão de habitantes? Quanta coisa dá para fazer. Então dá para fazer muita coisa. Nós começamos a Bienal
de arte. Bicha, a Bienal, nós começamos com 15. Esse ano tem 66. Olha para você ver como que cresceu. Fora a participação das cidades que fazem parte do Vale do Rio Doce. Porque não é falta de contato com os prefeitos das cidades, não. É falta de vontade mesmo de mandar os artistas de lá para cá. A Bienal, Clóris, é algo que você também trouxe aqui para a cidade, a Bienal de Artes. A Bienal Biarte foi o seu Geraldo, que veio do Vale do Aço, quando chegou aqui, pediu para me criar alguma coisa que ajudasse os artistas da cidade e do Vale do Rio Doce. Ele queria alguma coisa para ajudar os artistas. Ele entrou em contato com ele você Ele pediu um rapaz, um senhor, esposo da arquiteta, que estava fazendo o serviço para ele, que me levasse até ele. Por quê? Ele ficou conhecendo o meu trabalho no Cariru Tênis Clube, lá em Patinga, mas não conheceu a Clóris. Então, quando ele chegou aqui, ele falou, eu quero conhecer a Clóris. Então, quando eu cheguei lá, ele falou, a primeira coisa que ele me pediu, eu posso colocar o seu nome numa galeria de arte aqui dentro da nossa clínica? Eu falei, claro que pode, né? Então, aí que ele me pediu para criar esse projeto. Depois, olha para você ver como é que ele é uma pessoa incentivadora. Ele gosta tanto de arte que depois da primeira e da segunda, ele chegou perto de mim e falou, agora eu quero que você escreva um livro, a história da Bienal das Artes. Olha para você ver. E esse livro foi escrito? Foi lançado. A história da Bienal. Depois eu te empresto ele. Ai, que bacana. A história da Bienal das Artes. Inclusive, né, Clóris, falando em livros, você já lançou alguns. Eu não sei se a gente já falou aqui, gente, mas a Clóris tem Eu lancei 8 livros. Alguns livros. Eu lancei 8 livros, né, que pode ser lançado. E fiz algumas esculturas também, porque eu sou prima segundo grau do Carlos Drummond de Andrade, então é da genética, né? Da genética. Essa história, Clóris, é muito interessante. Eu nunca imaginei que eu iria conhecer uma prima do Carlos Drummond de Andrade, né? Então, essa coisa da escrita está no sangue, né? Os meus avós eram irmãos. Nossa. Você entendeu? E ele é primo primeiro da minha mãe. Você teve a oportunidade de conhecer mais a fundo? De conversar com ele pelo telefone. Porque ele era funcionário público, ele era escritor, ele tinha tanta coisa assim que preenchia o dia dele todo. Você entendeu? Mas ele nunca deixou de me responder uma cartinha, entendeu? E de me atender no telefone. Mas teve uma vez que eu fui fazer uma individual no Rio de Janeiro. Uma exposição individual. E liguei para ele e falei com ele que eu ia lá fazer uma visita. Ele virou para mim e falou, não vem não, que eu estou muito ocupado. Mas acontece que ele fez uma poesia, por exemplo, só para mim, que nem o Pedro, o neto dele, não tem. Foi uma escultura com palavras que ele fez na passagem de um ano novo, Natal para o Ano Novo, né? Fazer de areia, terra e água uma canção. Depois, moldar de vento a flauta que há de espalhar essa canção. Por fim, tecer de amor lábios e dedos que a flauta animarão. E a flauta, sem nada mais que puro som, envolverá o sonho desta vida por todo sempre na amplidão. Clóris, que linda e que memória que você tem também. Graças a Deus. Sim. Eu já fiz 80 anos, hein? 80 anos e super engajada, fazendo novos projetos e vários que você já fez e muito ativa no trabalho e na venda de obras de arte. Mas isso aí é muito bom para a gente levantar de manhã cedo e saber que a gente tem algo para fazer. Porque Conta a pessoa, que hora que você acorda? Eu acordo 3h30, 4 horas da manhã. E fico doida pro dia amanhecer para me ir lá pro meu galpão. Ou então para escrever, você entendeu? Porque o idoso, principalmente, se ele não tiver algo para ele fazer, ele fica esperando a morte chegar, não dá. É por isso que eu escrevo, eu pinto, eu faço pilates, eu faço caminhada. Super ativa e produzindo muito ainda na arte. Ainda. E, gente, eu acho que é uma grande inspiração, né? Receber aqui artistas, ouvir as histórias, ver que é possível você trabalhar com a arte, ter projetos de levar a arte para outras pessoas, ter projetos futuros de ensino da arte, ter
levado sua arte para vários locais também, do Brasil e do mundo. E o nosso tempo, ele já está acabando. E tinha tantas coisas que eu ainda gostaria de falar para a gente conversar. Mas, infelizmente, né? Então, eu só vou pedir para a Clóris trazer um pouco para a gente sobre as esculturas, né? Que é algo que ela trabalha, eu acho super importante. E, em seguida, a gente fala um pouquinho aqui, para quem está nos ouvindo, dessa importância da arte. Por que fazer arte? Né? Por que a gente produz arte? A escultura em chapa de ferro que eu fiz em várias funções, inclusive essa branca aqui, ó, que tem uma história. Essa aqui tem uma história que eu tinha 10 anos. Valadares porque quando eu nasci, Valadares só tinha 6 anos. Não tinha rua calçada, não tinha nada. Então, por exemplo, se uma pessoa ganhasse uma bicicleta e roubasse a bicicleta, no instantinho achava, porque a cidade era pequena. Né? Então, a minha vizinha do lado da família Varenga, Sibélia Varenga, da mesma idade minha, 10 anos, ela ganhou uma bicicleta Monarch e no instantinho a bicicleta sumiu. Foi roubada. Aí acharam a bicicleta. Aí o soldado foi lá avisar o senhor Narciso que podia buscar a bicicleta. Aí a Sibélia falou, vão lá comigo na cadeia buscar a bicicleta? Eu falei, vão. Quando eu cheguei lá, o soldado perguntou para ela, você quer ver quem roubou? Ela falou, eu quero. Aí ele chegou, nós descemos aquela escada redonda que tem lá na cadeia e tinha uma cela do lado direito. Ele chegou, abriu a porta da cela, tinha uma menina de 12 anos. Uma criança, né? Criança que pegou a bicicleta para dar uma voltinha. Ai, meu Deus. Ela era filha adotiva de um senhor que trabalhava no hospital lá perto de casa, que na época ele estava asfaltando a Rio Bahia. Entendeu? Então, quando eles me pediram para criar uma escultura, eu pensei nessa história. Eu pensei na cela da menina. Aqui, ó, por exemplo, essas lágrimas é da Aparecida, da menina que pegou a bicicleta. Os buracos é da cela. O coração é por quê? O coração. Porque Valadares já teve várias pessoas que passaram por lá e voaram essas asas aí, por exemplo, e hoje as notas musicais e as letras é porque hoje é um espaço cultural. E essa escultura, Clóris, hoje está localizada onde? Na frente do Espaço Cultural, do centro do Nelson Mandela. Centro Nelson Mandela, que funciona como biblioteca, né, aqui. Essa história está lá. E eu fiz também outras, né? Ó, outras também. Porque a minha cabeça, igual eu te falei, fica a 1000. Sim. Então, você gasta na produção, né? Gasto na produção. Perfeito. Isso me faz feliz. Isso é muito bom para mim, me incentiva. Acho que por isso que eu vou ficar mais um pouco por aqui. Por favor. Inclusive, fazendo um gancho aqui, então, para a gente finalizar, fala para a gente por essa importância da arte na sua vida e quem está em dúvida se deve ou não fazer arte, entrar nesse meio, está com medo de entrar, o que é que você tem a dizer? Eu tenho a dizer o seguinte, que daqui para frente, nós vamos, pelos projetos que nós temos que fazer, nós vamos incentivar mais os artistas e criar mais coragem e saber que vai conseguir viver de obra de arte. Perfeito, Clóris. E, Carlos, para você, para quem está nos escutando, esse incentivo aí para quem quer estar na produção de arte, seja como a sua fonte de renda principal, complementar, ou como um hobby que tem ali alguma venda esporádica, qual é essa importância da arte que você enxerga? O que você tem a dizer para quem quer entrar nesse meio? Que abrace, né? Porque cada um de nós nascemos com dons. Nós temos o artista que tem o dom para cantar, o outro que tem de representar, nós temos o que tem o dom de pintar. Aproveita esses dons que vocês receberam. E se você é um artista plástico, se você é um escultor, se você gosta de arte, nós estamos de portas abertas, te esperando. Faça como eu, né? Eu uso a arte, hoje é para ocupar meu tempo. Como a Clóris falou, né? Depois que você chega a uma certa idade, você não pode deixar de usar o seu tempo para coisas boas. E a arte te leva a pensar, te leva a criar, né? Principalmente quando você envolve arte e matemática. Sim, interação. As ideias que vocês foram tendo,
vai passando para gente ver se dá para colocar no Etana. Perfeito, perfeito. Esse podcast aqui é maravilhoso, né? Eu faço as minhas caminhadas na ilha. Já ouvi os dois fazendo caminhada na ilha. Ai, no Spotify. Né? No Spotify. Legal. Então é maravilhoso. Também adoro ficar escutando, fazendo outra coisa. E, gente, também, só pra gente falar também com as pessoas, né, que estão ouvindo, como é que encontra vocês? Lá no Instagram, o que procura? Tem algum site? Qual que é o contato para quem quer saber mais? O meu nome é cloresalage@hotmail.com. Meu nome. E o seu Instagram eu posso deixar para o pessoal ver aí, gente, escrito na tela. cloresalage@hotmail.com, tá? Inclusive, eu perguntei minha mãe por que ela pôs Clóris com E, se é Clóris é com I. Porque com I, na mitologia grega, é a deusa das flores. Por isso que eu cito que eu sou filha de uma flor. Minha mãe chamava Violeta. Cheio de poesia na vida, né, Clóris? Que lindo. Mas foi erro do cartório, em vez de pôr I, pôs E. Mas é isso aí, né? E seus contatos, Carlos, pra gente encontrar quem quiser te mandar uma mensagem, conversar mais sobre arte com você? Depois de muito relutar, né? Porque a gente, depois de uma certa idade, fica lutando contra a rede social, né? Mas hoje eu tenho Instagram, é Carlos Torrente. Procurar Carlos Torrente nas redes sociais você vai encontrar. Tem o Facebook. Então, são as duas redes sociais que eu tenho. Eu sei que tem milhares de redes sociais por aí, mas eu voltei nessas duas. Uma curiosidade também, tem um canal no YouTube aí de uma outra área, né? Tem um canal no YouTube que a gente fala de esporte. E a minha relação não é só com a arte, né? Hoje eu sou coordenador da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas em 202 cidades. E aí, a cada lugar que eu chego e olho uma obra, a gente, como artista, né? A primeira coisa que você pergunta, e você é artista da cidade? Eu já vi muita coisa bonita, por isso que a gente tem que fazer uma convocação para que esse pessoal da nossa região venha para participar da nossa associação. Existe um projeto de nós levarmos exposições para essas cidades pequenas próximas de Valadares. Aproveitar o aniversário da cidade, aproveitar a festa do padroeiro, e a gente começar a expor nessas cidades para que a gente possa aproximar o artista da cidade da gente, quem sabe trazê-lo. É um projeto que a gente tem dentro da associação, já até falei isso com a Clóris uma vez. Essa ideia é ótima, porque só assim que nós vamos conseguir trazer esses outros artistas que fazem parte do Vale do Rio Doce participar nos nossos eventos aqui, que eu quero isso há quantos anos? A ideia é essa, não é nem de vender a obra, é a gente levar nossas obras e mostrar que dentro de Governador Valadares tem uma associação que pode absorver esse pessoal. Fazer, né, a obra é o que eu te falei, né? Aqui nós somos mais de 1 milhão de habitantes. Quantos artistas bons você tem? Você chega na cidade e você vê quadros maravilhosos. É a fulana, filha da ciclana que faz. Quer dizer, é uma artista, né? Sim. E às vezes não sabe dessa porta aberta que tem aqui em Governador Valadares. Nós já tivemos grandes artistas, igual, por exemplo, o Rogério Cordeiro, era meu vizinho. Olha o que ele fez e deixou para nós aqui em Valadares. A Igreja Nossa Senhora das Graças ali, até aquele azulejo do lado de fora, foi ele que pintou. Conheço as obras e são realmente maravilhosas. Nós perdemos o ano passado o Cordeiro, esse ano, foi ano passado? Foi ano passado. Foi ele e um outro que fazia cerâmica. Como é que fala? Aquele pedacinho de... Mosaico. Bom, fazia mosaico também. Eram dois grandes artistas que nós perdemos, infelizmente. Então, toda essa arte da cidade, e vocês como artistas, tudo que a gente tem, não é à toa que hoje o tema do nosso podcast foi jornada artística, porque são muitas histórias, e histórias sobre caminhadas, e incentivos para quem quer entrar na arte, também caminhar e alcançar ali o seu objetivo nesse meio. Eu estou muito feliz de ter recebido vocês. Agradeço muito, Clóris Andrade Lage, Carlos Torrente. Esse episódio vai ficar disponível, gente, no YouTube, no Spotify. Então, se você prefere escutar enquanto está fazendo outra coisa, vai lá no Spotify, segue,
veja os outros episódios. Se você quer acompanhar, ver ali tudo no vídeo, vai lá no YouTube, se inscreve no canal, siga @KessiaNai para acompanhar mais novidades do podcast e contandocores.com, que é o site, e lá você vai achar o perfil dos artistas, obras que nós citamos aqui, o que a gente falou e mais informações sobre eles. Eu agradeço a vocês, ouvintes, aos meus convidados e até o próximo episódio. Projeto realizado através da Lei Paulo Gustavo, Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, Prefeitura de Governador Valadares, Viva Valadares, Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal.